Ellen DeGeneres sempre foi vista como essa figura alegre, que luta pela justiça e promove um mundo melhor. Tanto que o programa dela, The Ellen DeGeneres Show, se tornou um marco na cultura pop, não só pelos artistas que iam lá, cantores e atrizes, atores, mas também pela caridade que a Ellen fazia por meio do programa, né? Fazendo doações, falando sobre temáticas importantes e conscientizando o público sobre pautas relevantes de minorias. Mas as coisas mudaram quando o clima dos bastidores ganhou holofotes da mídia e diversos relatos de ex-funcionários começaram a surgir falando do ambiente tóxico que eram os bastidores do programa da Ellen DeGeneres Show. Nesse vídeo eu vou te explicar, mas antes eu vou me apresentar se você é novo ou nova aqui no canal. Eu me chamo Matheus Rabelo, produzo conteúdo sobre cultura pop, sobre música, filmes e séries, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para poder não perder nada. E se no final do vídeo você tiver gostado dele, eu peço que deixe uma curtida para poder ajudar ele a alcançar mais pessoas e também me siga nas redes sociais, @Matheus Rabelo em todas elas. Gente, antes de começar, eu sei que essa estante tá vazia, mas é porque eu comprei ela e aos poucos eu vou enchendo ela com livros e outras coisas, então vocês vão ver ela vazia por um tempo ainda, porque isso aqui é um projeto em construção, tá? Agora vamos direto pro vídeo. Ellen DeGeneres é uma comediante e desde 1980 ela já fazia shows em bares e em restaurantes. E em 1984, o Showtime, que é uma rede de canais de assinatura paga, nomeou Ellen como a pessoa mais engraçada. Em 89, DeGeneres participou de uma sitcom chamada Open House, que durou pouco tempo. Depois, em 92, ela participou da sitcom Lauryn Hill, que durou apenas 4 episódios. Porém, os criadores da série, Neil Marlens e Carol Black, convidaram Ellen para poder participar de um outro projeto que eles estavam desenvolvendo, chamado These Friends of Mine. A sitcom teve a sua primeira temporada, só que já a partir da segunda temporada ela foi renomeada para Ellen. E a série até alcançou popularidade até por conta do estilo de humor de Ellen. E em 97, Ellen revelou para o público que ela é lésbica. Isso aconteceu em um programa da Oprah Winfrey em que Ellen foi entrevistada, e é interessante que na sitcom que ela participava, né, Ellen, a personagem dela também se assumiu lésbica. E ela fez isso justamente em um momento ali que a personagem dela estava conversando com a própria terapeuta, que no caso era a Oprah Winfrey. A série Ellen tinha sido renovada até a 5ª temporada, só que acabou sendo cancelada devido aos baixos indicadores. Em 2001, Ellen acabou participando de um outro sitcom chamado The Ellen Show, só que foi cancelada depois de 13 episódios. Em 2001, Ellen também foi apresentadora do Emmy. E essa apresentação marcou a carreira de Ellen justamente porque era um período muito complicado devido aos atentados, né, que ocorreu no 11 de setembro, e então o show estava com uma preocupação sobre o quão insensível seria ter a premiação. Então eles precisavam de alguém que conseguisse trazer um clima mais agradável e mais leve para a premiação. E então o nome de Ellen surgiu ali. E dito e feito, Ellen conseguiu fazer com que o evento fosse mais tranquilo, mais feliz, por mais que tenha acontecido a tragédia, e ela foi ovacionada pela sua forma de lidar com a apresentação durante esse momento. Então, em 2003, nasce o maior projeto da carreira de Ellen DeGeneres, The Ellen DeGeneres Show. O programa era um talk show que convidava artistas e celebridades para poder conversar ali com a Ellen, e todo mundo deve conhecer ele por conta das pegadinhas que Ellen fazia com diversas pessoas que ia lá. Além disso, Ellen sempre também interagia com o público, conversava com a audiência que estava ali, e o programa tinha um sucesso incrível, justamente por conta dessa dinâmica leve que ele apresentava, como Ellen conseguia envolver também as pessoas que iam lá para poder fazer parte de todo esse universo, né, que ela construía de humor nesse programa. E então, com apenas a primeira temporada, o talk show foi nomeado a 12 prêmios do Emmy e acabou levando 4, inclusive o prêmio de melhor talk show. E uma curiosidade é que em 2003 também, Ellen foi voz da personagem Dory de Procurando Nemo, né? Eu acho que fez parte da infância de todo mundo, então eu não sabia que a dubladora original era ela, então foi bem interessante. 3 anos depois, Ellen foi apresentadora da 79ª edição do Oscar. Ela foi a primeira pessoa assumidamente LGBT a comandar a edição, e já adianta que foi um sucesso. Ela também aproveitou o momento para poder falar que se não fosse pelas pessoas negras, LGBTs, judeus e toda essa diversidade, né, de etnia, de orientação sexual e de gênero, o Oscar não existiria. Então ela utilizou esse momento também para poder levar a sua fala, prestigiar as minorias que faziam
cultura, né, que faziam arte também. Ellen também sempre foi vista como uma pessoa muito profissional. Inclusive, em 2007 ela machucou as costas, mas mesmo assim ela continuou apresentando The Ellen DeGeneres Show, mas dessa vez de uma cama de hospital, né? Não romantizando isso, tá? Mas isso foi bem visto, querendo ou não. Até a terceira temporada do programa, Ellen já tinha conquistado 25 Emmys. Em 2014, Ellen novamente foi apresentadora do Oscar. E justamente nessa edição você já deve ter visto a foto viral, né, que Ellen tirou na premiação. Foi uma selfie com vários atores e atrizes, e a foto chegou a ser retweetada mais de 2 milhões de vezes. Então foi um marco, assim, digamos, na cultura pop também, até porque esse momento foi reprisado, por exemplo, pela Lego, pelos Simpsons. Então foi bem icônico, porque tinha grandes nomes ali junto com ela. E o programa foi crescendo cada vez mais, né? Inclusive se tornou, como eu falei, um grande marco para quem consome cultura pop, justamente por conta das entrevistas e de todo o humor ali que tinha. Só que Ellen, ela não conquistou tudo isso apenas pelo seu profissionalismo e pela sua dedicação com o trabalho. Ellen também sempre foi vista como essa pessoa super gentil, super caridosa, e até é irônico assim pensar, porque o sobrenome dela é DeGeneres, né? E quando a gente pronuncia aparece DeGeneres, que é tipo a generosa, né, quando a gente traduz para português. E bem, essa imagem que Ellen tem, né, de ser uma pessoa super consciente, caridosa, e tudo isso fez com que a PETA, por exemplo, colocasse em 2009 Ellen como a mulher do ano. E a PETA, para quem não sabe, é uma organização que defende os direitos dos animais. Em 2013 também tinha uma lei que estava sendo ali discutida para poder proibir que investigadores entrassem em ambientes que maltratavam animais em fazendas com uma câmera escondida para poder denunciar. Ellen então doou $25 mil para poder ir contra essa lei, né? Ellen sempre esteve também bem associada com essas causas envolvendo animais, tanto que em 2010 ela foi embaixadora da campanha para adotar um peru em vez de comê-lo, né? Por conta das festividades ali de ação de graças. Em 2011, Hillary Clinton nomeou Ellen DeGeneres como essa pessoa para poder conscientizar sobre a AIDS. Um outro exemplo de que Ellen praticava ações sociais foi quando em 2017 o Trump tinha aprovado uma iniciativa para poder trazer para os Estados Unidos chifres de elefantes. Então Ellen criou toda uma movimentação para que as pessoas doassem ao projeto David Sheldrick Wildlife Trust, que é um programa que reabilita elefantes órfãos e promove ali a volta deles para a natureza lá no Quênia. Inclusive, para poder apoiar o projeto, ela também criou uma camiseta que toda a venda dela seria revertida para esse projeto. E bem, até então tudo estava bem, tudo estava certo, né? Tudo estava indo bem para Ellen DeGeneres. Até que uma única entrevista fez com que assuntos começassem a surgir. Ela entrevistou a Dakota Johnson e aí ali no meio da entrevista Ellen falou pra Dakota: por que você não me convidou pra sua festa de 30 anos? E aí Dakota falou: na verdade não, essa não é a verdade, Ellen. Pergunte a todo mundo, pergunte a Jonathan, seu produtor. E aí Ellen deu uma olhada assim pra fora das câmeras e a produção dela confirmou que ela havia sido convidada. Então Ellen começou a se questionar: por que eu não fui? E então ela admitiu que tinha uma coisa que ela fez nesse dia. E depois terminou ali a fala com uma piada pra poder, eu acho que, tentar suavizar a situação. E aí, por que essa entrevista foi tão relevante pra essa decaída, né, da Ellen na visão do público? Justamente porque as pessoas foram ver o que Ellen estava fazendo no dia 5 de outubro, né, que foi o dia da festa da Dakota. E não acharam, na verdade, alguma coisa específica que ela estava fazendo, só que no dia seguinte Ellen tinha sido vista com George Bush em uma partida da NFL em que ele estava ali na bancada dos Cowboys, que é um time lá de futebol americano. E por que isso foi problemático? Para quem não sabe, George Bush é ex-presidente dos Estados Unidos e ele é conhecido por ser mais conservador, inclusive já falou que ele é contra o casamento de pessoas LGBT, também teve a participação ali na guerra do Iraque e várias outras coisas que são bem criticáveis. E na foto que viralizou na época, ele estava rindo do lado dele, aparentemente tendo um momento bom. Mesmo antes dessa entrevista com a Dakota, isso já tinha sido, digamos, tornado bem público, e a Ellen chegou a falar também sobre isso na época em um monólogo durante o programa dela, em que ela disse o seguinte: durante o jogo, eles mostraram uma foto de George e eu rindo juntos, e as pessoas ficaram chateadas. Elas pensaram: por que uma liberal gay de Hollywood está sentada ao lado de um presidente republicano conservador? Aqui está a coisa. Sou amiga de George Bush. Sou amiga de muitas pessoas que não compartilham as mesmas crenças que eu. Somos todos diferentes e acho que esquecemos que tudo é diferente. Só porque eu não concordo com alguém em tudo, não significa que não serei amiga deles. Quando digo, seja gentil um com o outro, não quero dizer apenas as pessoas que pensam da mesma maneira que você.
Quero dizer, seja gentil com todos, não importa quem. Depois disso, Mark Ruffalo, que é o Hulk da Marvel, ele comentou sobre isso. Desculpe, até George Bush ser julgado pelos crimes da guerra do Iraque, incluindo tortura nos Estados Unidos, mortes e deslocamentos no Iraque e as profundas cicatrizes, emocionais ou não, infligidas aos nossos militares que serviram à sua loucura, nem podemos começar a falar sobre bondade. Só que também teve gente que defendeu ela, e não é apenas qualquer pessoa, é a ex-primeira-dama Michelle Obama. Michelle Obama tinha sido entrevistada pela filha de George Bush, Jenna Bush, durante o programa Today, e aí ela acabou perguntando para a Michelle sobre esse caso envolvendo a Ellen e o George Bush, justamente porque a Michelle aparentemente era amiga dos dois. E então Michelle Obama disse o seguinte: tive a oportunidade de sentar ao lado do seu pai em funerais, nos altos e baixos, e compartilhamos histórias sobre nossos filhos e sobre nossos pais. Nossos valores são os mesmos, discordamos sobre política, mas não discordamos sobre humanidade. Não discordamos sobre amor e compaixão. Acho que isso é verdade para todos nós. É que nos perdemos em nosso medo do que é diferente. Bem, foi uma questão bem polêmica, então me diz aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. E então a gente teve ali a entrevista com a Dakota, que levou esse caso, né, da Ellen DeGeneres e do George Bush de novo aos holofotes, e então mais histórias começaram a surgir sobre os bastidores do talk show da Ellen. Mais vídeos e mais recortes, mais memes surgiram dessa entrevista da Dakota, e as pessoas começaram a resgatar também vídeos antigos em que havia situações constrangedoras entre Ellen e alguns convidados, tentando mostrar que Ellen nem sempre foi tão legal assim como ela mostrava. Só que a coisa começou a escalonar, porque saiu desse âmbito de meme e de situações desconfortáveis para acusações trabalhistas mesmo. A Variety reportou que alguns ex-funcionários começaram a falar sobre atitudes não muito legais nos bastidores, inclusive a falta de comunicação clara devido ao não recebimento do pagamento. Durante a pandemia, né, o programa continuou sendo gravado de maneira remota e apenas 4 pessoas da produção foram mantidas, então teve essa realocação de funcionários ali, e esses 6 funcionários falam que não foram comunicados sobre isso. Alguns inclusive viram a redução drástica salarial, sendo que, mais uma vez, não houve uma comunicação que os preparasse para isso, e eles também não sabiam que o programa ia ser gravado remotamente, tanto que foi uma surpresa quando eles viram tudo acontecendo de maneira online. Isso pegou muito porque, como eu falei, Ellen sempre foi muito caridosa, sempre foi muito de fazer doações para quem precisava, mas aí quando a coisa se tornava para poder ajudar a equipe dela, especialmente durante a pandemia, né, que foi um momento de muita incerteza financeira e econômica para muitas pessoas, ela simplesmente os ignorou e os deixou de lado, não comunicou, reduziu salários. Então isso foi também uma das coisas que pegou nesse início das acusações. E eu falo início por quê? Porque ainda teve mais acusações. O BuzzFeed chegou a entrevistar vários funcionários, foi cerca de mais de 30 funcionários, em que eles falaram que era um ambiente tóxico e que rolava assédio sexual, racismo e essa criação de um ambiente hostil. Alguns falaram que não sabia se Ellen necessariamente sabia o que acontecia, mas ficaram nesse embate de ela sabia sim e ela não sabia. Mas eu vou contar um pouco mais sobre o que rolava de fato nos bastidores do programa The Ellen DeGeneres Show. O caso de racismo aconteceu com uma ex-funcionária negra, em que ela já trabalhava lá já tinha 1 ano e meio, e ela falou que durante todo esse período ela experienciava racismo, microagressões aqui e ali. Um exemplo, quando ela foi contratada, né, ela estava usando tranças box braids e uma outra funcionária também estava utilizando, e aí um produtor que, digamos, estava acima dela na hierarquia falou assim: nossa, espero não confundir vocês duas. E falar isso é problemático porque pessoas negras passam por um processo em que a individualidade delas é excluída por conta de associações que eliminam, né, a caracterização própria de cada pessoa, ou seja, pessoas brancas tendem a ver pessoas negras como uma coisa só, que não tem diferença entre si, que são tudo iguais, que por mais que elas possam ser diferentes em formato de rosto, nariz, boca e etc., só pelo fato dela ser negra e estar de trança já cria essa semelhança que às vezes nem se sustenta, né, mas só por conta de uma coisa do cabelo já cria essa associação. Então, por isso que é problemático fazer essas associações generalistas que eliminam realmente a caracterização e a individualidade de cada pessoa negra. E um outro exemplo que a funcionária também colocou nesse relato foi em uma festa em que ela tinha ido, e aí ela se aproximou para poder conversar de uma das pessoas que escreviam, né, ali o roteiro do programa, e essa pessoa falou que só conhecia os nomes das pessoas brancas que trabalhavam no show. E então isso fez com que
as outras pessoas ali ao redor riram sem graça, né? Mas ninguém prontamente defendeu essa funcionária. E bem, ela levou essas questões à gerência, né, dela, falando sobre questões de raça que estavam envolvendo ali, pediram para que as pessoas não utilizassem o termo espírito animal também, e essas reclamações e essas denúncias acabaram fazendo com que ela fosse vista como a polícia do politicamente correto. Então, criou esse senso em cima dela como se ela fosse basicamente a chata do rolê. E quanto mais ela falava sobre discriminação e problemas raciais envolvendo os bastidores, as pessoas acabaram se distanciando dela também. Sempre que eu trazia um problema para meu chefe branco, ele trazia uma história aleatória sobre algum amigo negro aleatório que ele tinha e como eles conseguiram superar as coisas. Ele usava o amigo negro como uma forma de dizer, eu entendo sua luta, mas era tudo besteira performática. Um outro caso que aconteceu também foi quando ela pediu um aumento salarial, porque ela já estava na indústria há 10 anos e já estava há um tempo também trabalhando no programa da Ellen. E aí ela descobriu que uma outra pessoa foi contratada para poder desempenhar as mesmas funções que ela, só que ela estava ganhando quase o dobro. Isso fez com que ela pedisse esse aumento e quando ela chegou lá para poder pedir, eles falaram que iam ver o caso dela. Só que meses se passaram e ela não teve nenhuma resposta em relação a isso. Por conta de todo esse histórico dela nos bastidores, né, de levantar essas questões, de pedir o aumento, o produtor executivo Ed Galvin chamou ela para ter uma reunião ali e basicamente falou que ela estava parecendo uma pessoa ressentida e brava. E depois dessa reunião, ela resolveu sair do programa da Ellen e decidiu nunca mais voltar para o mundo do entretenimento. Na reportagem do BuzzFeed, um outro relato surgiu. Dessa vez, uma pessoa que trabalhava na produção pediu uma licença médica para poder se internar em um programa de reabilitação de saúde mental por conta de uma tentativa de suicídio. Só que depois que essa pessoa voltou a trabalhar no programa da Ellen, ela foi informada que a posição dela tinha sido eliminada, ou seja, foi demitida. E na reportagem do BuzzFeed, essa pessoa falou: alguns produtores falam abertamente em público sobre vício e conscientização sobre saúde mental, mas eles são a razão pela qual há um estigma. Eles definitivamente não praticam o que pregam com o mantra "seja gentil". Esse mantra que ele falou é porque a Ellen sempre falava isso, né, durante o programa, e era um dos lemas que levantava o show. Um outro funcionário comentou que ele teve também um ano muito difícil porque ele teve que pedir 3 afastamentos. Um foi de 3 semanas após ele se envolver em um acidente de carro. O outro afastamento foi porque esse funcionário perdeu um membro da família e aí ele precisava ir ao funeral, né, para poder passar por todo o processo ali de luto, e nisso ele pediu 2 dias de trabalho remoto. E aí, infelizmente, ele perdeu um outro membro da família, e aí nesse ele teve que pedir 3 dias de folga para poder viajar, para poder participar também do funeral. E aí ele falou que cada vez que ele pedia essa licença ou essas folgas, era uma batalha muito grande contra o RH e os supervisores, porque eles não queriam liberar. Um outro relato de funcionário falou que eles tinham criado uma campanha no GoFundMe, que é como se fosse a vaquinha ali, para poder cobrir custos médicos que o plano de saúde que eles tinham não cobriam. E aí eles divulgaram, né, essa campanha nas redes sociais e tal, só que isso levou ele a levar uma advertência do programa da Ellen. A advertência foi porque eles não estavam muito preocupados com essa questão, né, do funcionário, mas sim com o que essa campanha poderia significar na questão de imagem do programa da Ellen. E vale ressaltar que essa história foi confirmada por mais 4 funcionários que participavam ali dessa reportagem do BuzzFeed também. E eles falaram durante a entrevista com o BuzzFeed que era um ambiente que, se você tivesse algum problema, nem pensasse em mencioná-lo, por conta da atmosfera de medo que sempre existia ali nos bastidores do The Ellen DeGeneres Show. E bem, uma fala dos funcionários chama a atenção porque ele falou que as pessoas se concentram muito nessa questão da Ellen, a Ellen pessoa ser má e de promover esse ambiente, mas o problema é justamente os 3 produtores executivos que, digamos, comandam ali as produções e os bastidores, que fazem a gestão de todo o programa. Segundo as fontes, são eles que criam essa atmosfera de medo, de fazer você sentir que trabalhar ali é um favor e que é o auge da sua vida e, portanto, você não deve reclamar. Um funcionário falou que um dos produtores, né, um desses 3 grandes produtores, o Kevin Lehman, estava com ele em uma festa em 2013 e pediu para esse funcionário se ele poderia fazer um oral punheta em um banheiro que estava ali na festa. Um outro funcionário falou que viu esse mesmo produtor agarrar o pênis de uma pessoa ali da produção. Um outro funcionário relatou que a mesma pessoa, né, o Kevin, tinha também sido visto em um carro com uma pessoa da produção também, tentando beijar o pescoço e apalpando essa pessoa dentro do veículo. Quase uma dúzia de funcionários também, variando ali de pessoas desde nível sênior a nível de assistente,
falaram que Kevin também fazia comentários muito constrangedores no meio das pessoas. Por exemplo, teve momentos em que ele estava, né, com várias pessoas ao redor, ele apontava ali para a virilha de algum homem da produção e falava sobre o volume que estava ali. Ele também constantemente ficava perguntando para as pessoas se eles eram ativos ou passivos. E tudo isso naquele tom de sarcasmo, mas que você sabe que não é sarcasmo, é assédio. E esses funcionários falaram que Kevin sempre mirava em assistentes e pessoas de nível mais inferior ou muito jovens, né? Ou seja, pessoas que não poderiam falar muito sobre esses problemas porque estariam mais em risco em relação à carreira. Após o artigo da BuzzFeed sair, né, falando sobre essa acusação, Kevin se pronunciou negando que havia feito esse tipo de coisa, que ele sempre promoveu a inclusão e acolher as pessoas na produção, e que ele ficava triste que as tentativas dele de piada e de criar um humor ali tenham sido vistas como algo ofensivo. E que ele estava horrorizado com tudo isso, até porque ele nunca havia recebido uma reclamação nos recursos humanos ou nenhum tipo de reclamação pessoal para ele também, que estava devastado pelo artigo que tentava difamar ele e acabar com ele. O outro produtor, Ed Galvin, também foi alvo de fazer assédio com as pessoas ali nos bastidores. Ele ficava basicamente colocando a mão nas pessoas, na cintura, alisando as costas e os braços, e que além disso ele gerenciava a equipe por meio de medo e intimidação. E aonde que tá Ellen no meio disso tudo, né? Os ex-funcionários falaram que eles achavam que Ellen não sabia necessariamente do que acontecia, porque ela não estava muito no escritório, ela não interagia muito com a produção. E eles falavam também que esses produtores isolavam Ellie das pessoas e também controlavam a narrativa do que acontecia no set, fazendo com que todo mundo agisse de maneira diferente quando Ellen estava presente, ou seja, tinha um cenário de quando Ellen estava ausente e um cenário de quando Ellen estava presente. Por mais que, né, as pessoas tenham falado isso, Ellen acabou se pronunciando também por meio de uma nota, assumindo a responsabilidade, e também falou que uma investigação seria iniciada ali para poder entender o que estava acontecendo de fato nos bastidores, mas que ela enfatiza que ela não fazia parte muito dessa gestão, porque ela havia confiado isso a pessoas, né, para poder fazer essa parte mais, digamos, processual para ela, e enfatizou que ela está comprometida em fazer com que isso nunca aconteça novamente. E então os 3 produtores executivos que a gente falou, que foi o Kevin Lehman, o Ed Galvin e o Jonathan Norman, acabaram renunciando aos cargos, deixando a produção do The Ellen DeGeneres Show. E a investigação que foi iniciada lá atrás, bem, coincidentemente, a empresa não encontrou nenhum tipo de cultura de racismo ou de discriminação, mesmo tendo entrevistado 100 funcionários, mas disseram que algumas pessoas relataram alguns desconfortos e né, alguns problemas, e que isso seria remediado por meio de treinamentos e de incentivos educacionais sobre as pautas, né, que permeiam ali uma boa inclusão e uma boa diversidade e respeito mútuo entre as pessoas. E bem, Ellen DeGeneres também aproveitou o início da 18ª temporada em 2020 durante um monólogo para poder falar sobre isso de novo, reiterando, né, o que ela já tinha falado anteriormente sobre criar um ambiente melhor e mais amigável e mais respeitável, mas o show acabou sendo finalizado. Sim, o show chegou ao final em 2021, após a 19ª temporada. Então, em uma entrevista ao The Hollywood Reporter, Ellen comentou do motivo de finalizar esse show, falando: "Quando você é uma pessoa criativa, precisa ser desafiada constantemente. E por melhor que esse programa seja, por mais divertido que seja, ele não é mais um desafio. Todo o meu ser é sobre fazer as pessoas felizes. E com o talk show, tudo que eu me importava era espalhar gentileza e compaixão, e tudo que eu defendo estava sendo atacado. Então isso me destruiu, honestamente. Eu estaria mentindo se dissesse que não." Em relação ao futuro, Ellen simplesmente falou que quer fazer mais ações em prol do meio ambiente e dos animais, e que no âmbito da carreira ela diz que estaria apenas inclinada a fazer filmes, né? Porque ela queria uma coisa mais desafiadora, e ela sente que seria capaz de fazer isso. E durante essa polêmica em relação ao programa da Ellen, ficou o questionamento: Ellen é culpada? Como a gente viu durante esse vídeo, as acusações pareciam atingir mais a questão ali nos bastidores, de supervisores e desses produtores executivos que acabaram saindo depois. Mas ao mesmo tempo, alguns questionamentos foram levantados porque o programa leva o nome da Ellen. Ela, digamos, é vista como a dona desse programa. E as pessoas se perguntam, o fato dela não saber isenta ela da responsabilidade do que aconteceu? Um ex-funcionário do programa disse à BuzzFeed que a Ellen sabe sim do que acontecia, mas ela simplesmente não queria ouvir. Um outro funcionário falou que se a Ellen quer ter o nome dela associado ao programa, então ela tem que entender como que as coisas estão funcionando
ali também. Porque por mais que as pessoas relatem a Ellen como que tá sendo o processo, né, ali nos bastidores, ela tem que procurar também ver por ela mesma, ela tem que seguir ali pra poder saber como é que tá sendo as coisas na realidade. Que ela tem essa responsabilidade pra ir além do que é dito pra ela. Vale também ressaltar que os 3 ex-funcionários, né, os produtores, né, executivos que foram alvo de algumas acusações, falaram em uma entrevista o seguinte: para que fique registrado, a responsabilidade diária do programa Ellen é completamente nossa. Levamos tudo isso muito a sério e percebemos, como muitos no mundo estão aprendendo, que precisamos fazer melhor, estamos comprometidos em fazer melhor e faremos melhor. Algumas pessoas da mídia também famosas falaram em prol da Ellen. Jay Leno, por exemplo, que era apresentador do Tonight Show, falou o seguinte: a Ellen que conheço arrecadou mais de 125 milhões para a caridade e sempre foi uma pessoa gentil e decente. Eu a apoio totalmente. O Ashton Kutcher também entrou nessa e defendeu a Ellen. Não falei com a Ellen e só posso falar por experiência própria. Ela e sua equipe só trataram a minha e a minha equipe com respeito e gentileza. Ela nunca bajulou a celebridade, o que sempre vi como uma honestidade revigorante. Quando as coisas não estão certas, ela lida com isso e conserta. Só que aí alguns internautas, né, algumas pessoas falaram que obviamente a Ellen não iria tratar mal os convidados, né, que são pessoas famosas e também publicamente relevantes. E alguns famosos também aparentemente falaram contra a Ellen. Por exemplo, Brad Garrett e Leah Thompson falaram que eles não estavam surpresos com as acusações que surgiram nos bastidores da Ellen, até porque eles mesmos foram maltratados pelo programa. E bem, o que você pensa sobre tudo isso? Você acha que a Ellen tem responsabilidade, que ela não tem? Como é que tá a sua cabecinha aí nesse momento? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E mais uma vez peço que se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida aqui para poder ajudar ele a alcançar mais pessoas, para ajudar o canal também a crescer. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.